Agora, Pri, é, claro, dentro das limitações de todos os problemas, você vê o São Paulo pronto para esse jogo na terça? De falar assim, cara, vão para cima, não assim, tipo, é o que tem, vai ter que ser. O São Paulo tá pronto para passar do Nacional? Você acha que Nossa, que pergunta difícil. tipo, confiança e sim. não só confiança, mas assim, o São Paulo que ganhou 5 jogos agora, teve esse revés, mas é o São Paulo pronto para ganhar do Nacional? Eu acho que sim. Eu acho que o São Paulo tem plenas condições de passar, assim, pelo Atlético Nacional. Acho um jogo tão difícil quanto o do Atlético Paranaense, até mais um pouco, se bobear. Acho que eu vou estar mentindo se eu falar que eu estou acompanhando os últimos jogos do Nacional, não estou. Mas é um time que já deu muito trabalho na vida do São Paulo, então a gente pensa muito nesse histórico, né? Então acho que a gente vai entender as condições do São Paulo com a bola rolando. Mas dá pra você tentar ir lá, buscar um empate, quem sabe uma vitória improvável, coisa que o São Paulo fez muito bem nos últimos jogos aí contra a Inter, Juventude, enfim, nos de casa também. E tentar. Eu acho que tá sendo assim, cara. Claro, eu acho que os pênaltis ali é uma coisa que abala. Mas a gente tem que lembrar que ninguém titular, exatamente, tirando o Sabino ali, que provavelmente vai ter que jogar, mas também não é não vai cair sobre ele a responsabilidade, né? Sempre cai mais nos caras como o Jandrei, por exemplo, até no Tapia. Então, assim, nos caras lá na frente, de questão de confiança, não teve nenhum titular. Eu acho que, sei lá, se fosse uma eliminação na conta, por exemplo, quando foi o Calera e o Nestor que perderam, aí fica meio abalado, né? Mas não é o caso, são jogadores reservas. E acho que o elenco sabe plenamente que tinha condições, que foi uma fatalidade ali que aconteceu. O São Paulo correu muito, a gente exaltou isso. São Paulo fez o que dava, cara. Se matou, não matou, segurou por tanto tempo com a menos, né? Então eu vejo o São Paulo pronto sim pra ir lá e tentar fazer o seu melhor. É ter essa capacidade, esse potencial de passar a borracha, cara. Porque o futebol, ele é isso. Ele é passar a borracha de um dia pro outro, porque não dá tempo de lamentar. Então se o São Paulo fizer isso direitinho, passar essa borracha e vida que segue, pra mim tem condições. Agora, se abalou, coisa que a gente já vai saber amanhã, aí é outro cenário. Mas também não posso falar isso sem saber se é esse o cenário, né? Mas eu diria que pra quem tá muito pessimista, eu acho que assim, a situação seria muito mais catastrófica se o São Paulo tivesse no lugar do Palmeiras. Perdido uma final de Paulista para um rival em condição pior, com um elenco muito melhor, e depois sendo eliminado em casa, estádio lotado para um adversário pior. Endividado, ferrado, tudo. Eu acho que o palmeirense, por exemplo, deve estar hoje muito mais puto com o time do que o São Paulino triste com o seu. A gente sabe as limitações, tem as dívidas, tem um monte de coisa aí, tem um monte de coisa errada, tudo bem. Mas assim, eu hoje acho que o São Paulino ele tem que confiar muito mais no seu time hoje do que, por exemplo, pegando um exemplo, o palmeirense no time dele hoje. O Palmeiras hoje eu vejo mais assustador pro torcedor do que o São Paulo pro São Paulino. Não, e é uma coisa que a gente falava, pelo menos eu defendo, que a Copa do Brasil era a competição que o São Paulo poderia cair. E deixar um pouco de lado, né, se necessário. E assim, só caiu, mais uma vez, eu tenho plena convicção que só foi eliminado por conta da expulsão incorreta aos 4 minutos de jogo. Pra mim é isso, eu acho que não tem análise que não passe pela expulsão, ponto. Então poderia estar nas quartas de final, e se foi eliminado nas quartas de final, pra mim tava cumprido o papel ali. Cumprido a missão do São Paulo na Copa do Brasil. São Paulo não deve mais nada ou nenhuma justificativa sobre não ter vencido a Copa do Brasil. Já venceu. O campeão de tudo que disputou. Ponto. O foco é Libertadores. A Libertadores é mais importante para o São Paulo. Para o torcedor, para a história do clube e financeiramente a longo prazo. Que garante uma vaga no Mundial que dá uma grana pesada. Além de isso sem projeção de marca, e aí com todo respeito, não a Copa, não sei o que, nos Estados Unidos, em que você joga com 2 times brasileiros, isso não dá exposição de marca. Dá exposição de marca é você classificar para um Mundial de Clubes, como foi o desse ano, que será em 2029, que se o São Paulo é campeão da Libertadores daqui para lá, tá classificado. Então eu vejo a Libertadores como uma prioridade sem deixar o brasileiro de lado. Como não dá para manter 3 competições, a Copa do Brasil, na minha visão, totalmente descartável. Sim. Já que não pode competir pelas 3. Sobre o Atlético Nacional, eu tenho acompanhado mais os resultados, não os jogos.
né, nos últimos tempos. Eles perderam peças importantes também. E nos últimos 5 jogos, uma derrota pro Deportivo Pereira, fora de casa 2-1. Depois, empate em casa contra o Santa Fé. Vitória em casa contra o Cúcuta, aí esse pela Copa da Colômbia. Empate fora de casa contra o Tolima, ou seja, uma grande dificuldade fora de casa. Grande Tolima, saudades. Tolima, 0-0. Aí contra o Cúcuta, pela Copa da Colômbia, venceu fora de casa, aí sim. E estava vencendo agora em casa o Alianza por 1-0 pelo campeonato colombiano. Tá no encerramento, 3º colocado. Assim, é uma grande equipe da Colômbia. O São Paulo é mais time. O São Paulo é mais clube. O São Paulo é mais camisa, pra quem acredita que a camisa interfere. Eu penso que não, porque senão o São Paulo tinha passado pelo Botafogo no passado. E com todo respeito aos amigos do Botafogo, mas não tem nenhuma comparação a camisa do São Paulo com o Botafogo. Todo respeito. Gosto do Botafogo, legal, bacana, mas há uma... É um bairro muito bom. Há uma diferença abissal entre São Paulo e Botafogo, em questão de história. Ponto, não tem discussão. Então eu não considero essa questão camisa. Mas pra quem quer considerar, São Paulo tem mais camisa do que o Atlético Nacional. São Paulo, pra mim, chega como favorito no confronto. Eu acho que passa muito sobre postura fora de casa, que não é o que me incomoda no São Paulo. São Paulo teve postura contra o Atlético... contra o Bragantino. Contra o Juventude. Contra o Inter. E contra o Atlético, teria. Se não tivesse a expulsão a 4 minutos de jogo. Sim. Então, isso é... Então, assim, postura fora de casa, eu não tenho medo. A gente reclamava e parece que a gente já esqueceu disso, porque realmente virou a página. O São Paulo tinha uma dificuldade tremenda fora de casa. Chegava fora de casa assim, putz, hoje vai ser difícil. Não porque o time é mais fraco. Podia ser qualquer time. Fora de casa. Só pelo fato de ser fora. Então, assim, eu e acho até no Morumbi também. E chegou um momento que não tinha lugar mais, né? É isso. Se o São Paulo mantiver a postura que vem tendo fora de casa contra o Atlético Nacional, acho que o São Paulo sai como favorito nesse confronto. E aí no jogo de volta, às vezes já sai até com uma classificação encaminhada se tudo der certo. É o que eu espero. Eu acho que o São Paulo é favorito nesse confronto. E eu falando só puramente como torcedor, sem análise nenhuma, só clubista mesmo, eu acho que é legal quando tem uma eliminação dessa que é antes de um grande triunfo. Porque o São Paulo vai passar do Atlético Nacional e vai se vingar do Botafogo depois nas quartas do ano passado. E quem tá aí com, já tá eliminado, eu não vou torcer, já muda, já sai, já muda de time. Porque eu preferia muito que a torcida do São Paulo fosse a 5ª maior, a 6ª maior do país, mas que tivesse só os de verdade. Do que ter a 3ª maior torcida do Brasil e ter aqueles que perde um jogo ou perde uma situação ali atípica como foi, e não vai, já era. São os tricoitados. Os tricocô. Os tricoitados, né? Porque aí tá louco, viu? É a ala coitada. Mas enfim, acontece, tem isso. Acabou minha vida, Ó vida, ó céu, eu tenho vergonha de ser São Paulino. Nunca foi São Paulino. Pra quem pensa assim, é porque nunca foi. Agora já passou, mas na hora que perde o jogo, na hora que sim. Você senta no costelão curitibano, no caso eu, e pensa que eu pegarei 10 horas de voo até Medellín, eu queria me matar. Agora já passou, já tô ansiosa pra... Queria ir agora. Mas na hora ali eu falei, nossa senhora, mas é isso. Mano. Sabe o que é? Que eu falo, Deus o livre e guarde, que isso nunca aconteça, eu vou bater na madeira 3, 6, 9 vezes. Mas se um dia, Deus o livre e guarde, se um dia o São Paulo for pra uma Série B... Tem muita gente que vai fingir que não é São Paulino. Não vai. Tem muita gente que vai largar, que não acompanha, fala, não, eu não ligo muito, eu não acompanho. Eu era São Paulino só por ser. Não vai pra Série B. Não vai. Nunca vai acontecer. Mas, quando tem algumas situações desse tipo, que você vê quem é de verdade. Então, eu não falo que o São Paulino a pessoa é mais São Paulina do que outra, que vai no estádio, que vai nos jogos. Não acho que é por isso. Mas eu acho que é nesse tipo de situação que você mostra quem é mais São Paulino que o outro. Pra mim é aí. Mas enfim, né? Fique com esse pensamento aí pra sua vida, tá bom? Como diz o Yomiko, nem de futebol curto. Não, eu tô mais vidrado em Fórmula 1, eu não vejo futebol. Parece um monte de gente assim, né? Eu torço pra Portuguesa. Eu agora sou simpatizante só. QP, rapaz.